O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que poderia votar aí o projeto do governo que unifica o PIS e COFINS, né? Mas a expectativa mesmo é que a reforma tributária só seja votada no ano que vem. Quais são os principais aspectos aí que você destacaria sobre essa proposta que foi encaminhada aí para o Congresso? Perfeito. Débora, a questão da reforma tributária, ela de fato está bastante atrelada à reeleição na Câmara, né, e no Senado. A verdade é que a proposta de reforma tributária da Câmara, que justamente está materializada, né, nas PECs 45 e 110 do Senado, nesse caso, ela nunca foi a proposta do Planalto, né? Nós sabemos que há uma divergência nas propostas do Planalto e do Congresso a respeito da reforma tributária. O Planalto sempre desejou uma reforma tributária mais faseada e que não abrangesse aí os impostos de estados e municípios, ficasse restrita a questões federais, ao passo que o desejo da Câmara, principalmente do presidente Rodrigo Maia, seria dar andamento a uma reforma mais profunda, criando o IVA brasileiro, né, chamado IBS. Então, eu acredito que a pauta de reforma tributária por ano de 2021 ela está bastante relacionada à sucessão no Congresso. Se o candidato que vier a ser vencedor for um candidato mais alinhado com o Planalto, nós acreditamos que muito provavelmente a pauta de reforma tributária vai ser a pauta do Planalto, que, como eu disse, ela é faseada e fica restrita a alguns pontos tributários. Quer dizer, ela não é uma reforma profunda que altera toda a configuração do sistema tributário, como se pretendia, ou como se pretende até o momento no Congresso, né, na chamada criação do IVA brasileiro. Esse é um ponto importante, porque isso, de fato, vai determinar, na nossa avaliação, a forma de conduzir a reforma dos tributos no Brasil. Em prevalecendo a opinião do Planalto, quer dizer, o desejo do Planalto, nós devemos ter, então, como eu disse, reformas pontuais no imposto de renda, nas contribuições sociais do PIS e COFINS e alguns outros temas periféricos. Mas, de outro lado, se a sucessão no Congresso for alinhada com o atual presidente Rodrigo Maia, provavelmente a pauta a ser debatida ou a ser levada em frente deverá ser de uma reforma mais profunda, incluindo aí os tributos estaduais e municipais, sobretudo o ICMS e o ISS, né, o que exige uma articulação política bastante profunda, nós sabemos, em função da unificação, da federalização desses impostos que hoje pertencem a estados e municípios. E quais seriam aí os impactos que essa reforma teria nas micro e pequenas empresas? Isso poderia gerar aí um aumento no número de empregos gerados, por exemplo? A reforma do governo, por exemplo, ela é uma reforma que apresenta um impacto financeiro negativo, ou seja, um aumento de carga tributária para pequenas e médias empresas. Sobretudo a reforma do PIS e da COFINS, né, que são as contribuições que financiam o sistema da Seguridade Social. O projeto que já foi enviado para o Congresso, né, não chegou a ser votado, ele prevê um aumento de carga tributária para todos os setores, mas concentrado em setores que têm cadeias de valor mais curtas, como, por exemplo, principalmente o setor de serviços. E serviços mais elementares, como, por exemplo, serviços de saúde privada, educação privada, enfim, serviços cujo aumento de tributação não conseguem também ser repassado no preço. Quer dizer, o preço desses serviços ele tem baixa elasticidade, até em função do momento de crise que nós vivemos. Então, em se aprovando um projeto que já foi enviado ao Congresso pelo Planalto, nós acreditamos que o impacto no emprego é negativo. Isso deve limitar a capacidade de empregabilidade das pequenas e médias empresas, que serão uma das principais atingidas por esse aumento de tributação. Lembrando que o projeto ele não mexe no Simples Nacional, que é um regime tributário simplificado, que unifica aí o pagamento de todos os tributos federais e estaduais, e que atinge grande parte das micro e pequenas empresas. Mas as empresas que não são optantes desse regime devem ter, sim, em se aprovando esse projeto enviado, um aumento de carga tributária e, portanto, impacto negativo no emprego. Concluindo, né, lembrando que o setor de serviços é um dos grandes responsáveis pelo emprego no país. Nós temos uma economia bastante baseada em serviços, de forma que o efeito no emprego pode ser bastante significativo. Eu quero trazer o Marco Saravalho aqui para a nossa conversa. Marco, você também dá a sua opinião. Você acha que pode ser também, sim, um peso aí, né, um ponto negativo aí para as companhias, pelo menos para as pequenas empresas que podem estar aí sendo prejudicadas, talvez, como a gente estava conversando aqui com o Ricardo? Bom dia, Ricardo.
Eu vou responder essa já com uma outra pergunta. Bom dia. Mas até a gente fala muito com companhias aqui, com as empresas, mas principalmente companhias abertas, né? Que são as maiores no Brasil. E aí, uma vez um CEO, um presidente, ele falou o seguinte, ele falou assim, Marco, aqui mais ou menos ele tinha duas empresas, né, sem citar o nome da companhia. Essas empresas, uma fazia, vamos supor que uma receita aqui no Brasil e tinha uma outra empresa nos Estados Unidos, mais ou menos as receitas eram parecidas, né, ou seja, o faturamento relativamente parecido. Só que ele falou assim, Marco, a minha equipe, né, de tributário, né, que cuida somente de impostos da minha empresa, aqui no Brasil, são mais ou menos 100 funcionários. Nos Estados Unidos, a gente está falando de 2 funcionários lá que tocam e empresas com faturamento relativamente parecidos, né? Então, assim, a gente perde muito tempo, a gente é relativamente, ou muito, independente do tamanho, mas com certeza a gente é muito ineficiente na questão tributária. Mas a pergunta que e aí quando a gente fala de pequenas empresas, talvez as pequenas empresas sofram mais, né? A gente excluindo, lógico, a parte ali do simples e tal, mas você ser empresário no Brasil tem todas as dificuldades do mundo, né? Uma delas, com certeza, é a parte tributária, né? Talvez seja uma das maiores, né? Então, você, geralmente, às vezes não é nem má fé, mas às vezes pela dificuldade mesmo, a burocracia realmente da parte tributária. E aí, Ricardo, eu já queria fazer uma outra provocação. Até eu falei aqui anteriormente que eu acho que assim, não só a parte da reforma, mas acho que necessariamente a gente vai ter aumento de impostos, ou aumento da carga tributária, ou novo imposto. Eu acho que necessariamente a gente vai passar por esse assunto em 2021. Você tem até o ministro estava falando um pouco, a gente falou um pouco antes sobre a parte imobiliária, né, de ganho de capital, de imóveis. Qual que é a sua leitura em relação a esse assunto? Tem algum tributo que você acha que é mais iminente, ou seja, que deve já acontecer no curto prazo, ou que a gente precisa acompanhar, enfim, qual que é a expectativa em relação, vai ter na sua visão realmente aumento de impostos ou é uma visão um pouco mais pessimista minha aqui? Como é que você vê esse tema? Perfeito, Marco. Bom, em relação à sua primeira provocação, você está certíssimo, o Brasil tem um dos maiores custos de conformidade do mundo para apurar e pagar os impostos, né? O Brasil, ele lidera o ranking de número de horas para pagar impostos há muitos anos, ranking mundial, feito em uma pesquisa de mais de 60 países pelo Banco Mundial, e isso faz com que o custo de conformidade seja enorme, ou seja, o custo de compliance tributário, o custo para apurar e pagar impostos. Isso, para piorar, Marco, num cenário de incerteza e de falta de clareza da lei. Quer dizer, se o empresário tivesse que fazer todo esse investimento e tivesse a tranquilidade de que estaria pagando adequadamente os seus impostos, seria um panorama melhor, pelo menos, do que hoje, em que ele tem todo esse custo, toda essa dificuldade, e ainda assim fica sujeito a uma incerteza do que a lei determina, de que forma que os impostos deveriam ter sido pagos, muitas vezes com entendimentos da Receita Federal que não se coadunam, né, não estão condizentes com o que diz a lei. Então, também o cenário de insegurança jurídica sobre como pagar e o que se deve pagar também é muito grande. Então, qualquer reforma tributária precisa necessariamente passar por uma simplificação muito profunda da vida do empresário, e só isso já teria um impacto econômico bastante significativo. Sobre sua segunda provocação, Marco, nós também acreditamos que será necessário um aumento de tributos, ainda que seja temporário. E digo isso porque as contas do governo em 2021, elas abrem de modo muito preocupante, né? Nós estamos falando de um déficit primário das contas do governo federal de 844 bilhões, é um déficit bastante significativo comparado aos anos anteriores. A própria lei de diretrizes orçamentárias aprovada no Congresso já prevê finalizar o ano com 247 bilhões de déficit. Evidentemente que é um déficit que reduz muito, de modo que essa redução precisa vir de algum lugar. Precisa vir ou da redução de despesas ou do aumento de receitas, via arrecadação. E acreditamos que, em parte, essa redução virá através de aumento de tributos, porque a situação é bastante
bastante severa, né, do ponto de vista de contas públicas. O endividamento também está perto de 100% do PIB, endividamento da União, e é uma dívida de curto prazo, né, sabemos que o governo foi obrigado a se endividar com um prazo médio bastante inferior à série histórica, e o fez pela desconfiança dos investidores, o fez pela desconfiança de que o governo teria condição de pagar as suas contas, né, nos próximos exercícios. Então, deve vir esse aumento de tributos. Como ele virá, nós acreditamos que virá de modo pontual e tentando focar em impostos que tenham menos resistência do Congresso e da sociedade para serem criados ou aumentados, ou seja, que tem um apelo popular maior, como, por exemplo, a tributação de dividendos, que é um pleito, né, do Congresso e da sociedade, sob o fundamento de que os empresários pagariam menos impostos do que as pessoas com registro em carteira de trabalho. Poderá vir também, mediante a redução e a revisão de subsídios fiscais, que no Brasil ultrapassam 300 bilhões de reais por ano. Poderá vir também por meio de até da recriação, né, da criação, de um imposto digital nos moldes da CPMF, mas a gente, sim, é muito provável que será necessário um aumento de tributos para recompor a arrecadação e fazer frente a esse déficit fiscal. E concluindo, né, lembrando que também o próprio teto de gastos, né, está bastante pressionado, 94% da despesa do governo de despesas primárias já comprometidas no teto de gastos, então isso faz com que o governo tenha que apertar muitas despesas discricionárias, como, por exemplo, investimentos, de forma que, para permitir que o governo possa também estimular a economia com investimentos públicos, ele será necessário, sim, recompor as contas públicas com aumento de tributação.